nosso curso. Hoje começamos a aula 5, tá? Nós vamos dar continuidade ao tema quilometragem programada. E antes da gente começar essa aula, eu queria pedir para vocês, para a gente fazer um exercício. E aí o exercício, existe um método de memorização que é chamado Palácio da Memória, ou método de Lott, que é um método milenar de memorização que consiste em associar informações e lugares específicos em um ambiente imaginário ou conhecido. Então, eu vou fazer um exercício com vocês aqui, que é o seguinte: imaginem que vocês saiam de casa e se direcionem para um ponto de ônibus e fiquem lá esperando o ônibus, tá? Então, aí você está lá no ponto de ônibus. Então, você está esperando o ônibus e você sabe que o ônibus que você está esperando vai passar ali por volta das 7h10, beleza? Então, vocês visualizando isso, né? Vocês podem estar ali, chega às 7h05, fica esperando o ônibus, aí quando dá 7h10 o ônibus não aparece, aí 7h15 o ônibus aparece, tá? Porque vocês precisam chegar às 8 horas no trabalho. Bom, então, o que eu vou fazer hoje aqui, eu gostaria que vocês tentassem depois incorporar nesse método de visualização. Por quê? Porque a ideia de hoje é a gente chegar na quilometragem programada. Mas antes da quilometragem programada, existe o planejamento operacional, que é o que nós vamos abordar antes de chegar na quilometragem programada. Eu falo isso porque o objetivo desse curso não é um objetivo para ensinar vocês a calcularem de uma maneira cega, tá bom? A gente quer que haja um entendimento de tudo que envolve o sistema de transporte por ônibus. Então, por quê? Porque calcular de maneira cega, você pode pegar o livro, ler, aplicar as fórmulas e chegar em resultados plausíveis. A questão é que o sistema de transporte ele é um sistema fluido, orgânico, e que ele vai mudando ao longo do tempo. Então, hoje mesmo, a semana passada, né, e essa semana, nós tivemos notícia de greve de ônibus no Rio de Janeiro, por exemplo. Bom, greve de motorista, né? Isso impacta na quilometragem programada. Então, é importante que a gente entenda o que está por trás do negócio, tá? E a quilometragem, por sua vez, é talvez uma das, se não a informação mais relevante, porque é a partir dali que você explode para todos os outros custos, custos fixos, custos variáveis, você explode para dimensionar a frota, você dimensiona também a qualidade do serviço. Quer dizer, a partir de uma certa qualidade de serviço, isso é refletido em uma quilometragem programada. Então, vamos lá. Onde estamos no curso? Nós estamos no módulo 3, então, hoje é continuidade do módulo 3, e na próxima aula chegaremos na frota, tá bom? Nas aulas passadas, nós explicamos toda a lógica do cálculo da tarifa, evoluímos para o cálculo do que é passageiro equivalente, passageiro total, enfim, os tipos de passageiro e como calculá-los. Fizemos na última aula, inclusive, um exercício, e chegamos na aula de hoje, que é falar sobre quilometragem. E aí, na aula passada, nós vimos ali, de uma maneira mais macro, de onde vem a quilometragem, e o lugar dela dentro do plano de sistema, que é demanda, qualidade, oferta e financiamento dessa oferta. Hoje, vamos entrar nessa caixa oferta.
como o planejamento operacional decide as viagens e horários, e como esse planejamento se encaixa no método da NTP, para que a gente possa chegar no indicador objetivo de quilometragem programada, que a sigla nesse método é KP, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, retomando a Master, né? A Master a gente dimensiona uma necessidade de Master do transporte, ou seja, qual é a lógica para chegar naquele ônibus que, quando você está lá às 7h05 da manhã, você está tranquilo, sabendo que esse ônibus vai chegar, tá bom? Para você ir para o trabalho. Então, primeiro é o dimensionamento da demanda, depois é o estabelecimento do nível de qualidade de serviço, e aí qualidade envolve tanto o tipo de equipamento quanto a regularidade, quantas viagens são ofertadas. Depois vai para um dimensionamento da oferta com base nessa qualidade. E aí, por fim, no financiamento. Quem paga essa conta? Aí vem a política tarifária e as outras fontes de financiamento do sistema. Então, hoje, nós estamos no bloco oferta, a etapa em que a decisão qual é o sistema que a cidade precisa vira viagens, horários e quilômetros. Então, com isso, a gente vai chegar na quilometragem programada. E aí, eu já dou aqui um adiantamento. Normalmente, a gente usa um termo chamado PMM, que é a quilometragem programada mensal, tá? É o percurso médio mensal. Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Primeiro, entender de onde vêm as viagens. Segundo, dominar as 3 equações para chegar na quilometragem programada e resolver o anexo 2, que é o passo a passo. Porque na metodologia da NTP tem dois livros. Um livro que é o da metodologia e o outro livro que são as instruções práticas. Ou seja, é como imputar de fato os dados na planilha para ir calculando cada indicador. Então, a aula da gente, a gente busca sempre ter uma parte mais teórica e também ir para uma parte mais prática. Vamos lá, então. Se a oferta é o número que precisa rodar para atender a qualidade prometida, quem decide esse número? E aí, eu fiz um curso de quilometragem, na verdade, de gerenciamento operacional, e eu vou trazer para vocês algumas ideias desse curso. E a minha professora é uma pessoa, assim, uma engenheira que era espetacular, e ela ensinou de maneira muito didática como otimizar e racionalizar o sistema, tá bom? Então, a definição desse planejamento, eu vou passar para vocês só uma observação. O que eu estou apresentando nesse tópico de planejamento operacional não consta no livro da NTP. Ele, na verdade, ele é um tópico que eu trouxe para que a gente consiga compor aquele palácio da memória, que é o que nós falamos no início. Ou seja, tem um cômodo desse palácio que a gente precisa entender antes da gente continuar adentrando nos outros cômodos desse palácio, tá bom? Então, o planejamento operacional é um ciclo com passos bem definidos. E ele é dele que saem as viagens, os horários, e, na sequência, depois que forem definidas as viagens, os horários de partida, a quilometragem programada. Beleza? Então, o ciclo operacional funciona da seguinte maneira. Ele abrange 5 etapas, em que a primeira etapa é ter informação, ou seja, coleta da demanda, dados de trânsito, uso do solo. Depois dessas informações, inclusive, gente, essa parte é uma área, da parte de engenharia de transportes. Nós aqui trabalhamos a parte de economia de transportes, mas a gente precisa desse trabalho, por isso que essa matéria sobre tarifa e transporte público é multidisciplinar. A gente
precisa do trabalho dos engenheiros para poder ter a base de informações, dos insumos para o nosso trabalho. Então, depois vem planejamento, e aí, mais uma observação, eu não estou aqui querendo ensinar a matéria de engenheiro, eu só estou querendo passar para vocês de maneira en passant o que está por trás dessa oferta, tá bom? Mas se alguém se interessar por como fazer esses cálculos, aí é interessante que busque estudar com quem tem razão de causa para ensinar esse ponto, tá? Então, vamos lá. Então, aí a segunda etapa é planejar, que é a definição das viagens, dos horários, das escalas, tá? E aí, depois disso, é executar, ou seja, pegar esse planejamento e colocar na rua, na operação, para ver se aquilo vai funcionar. Depois, vem a parte de controlar, ou seja, fiscalizar literalmente os horários de partida, os horários de partida do ponto inicial, os horários de chegada no ponto final, os horários em que os ônibus passam em alguns pontos definidos, para saber se aquela programação ela está sendo cumprida adequadamente, ou seja, cumprida de acordo com o planejado. E aí, com isso, fazer a avaliação e comparar com o que foi previsto. E aí, o que não saiu adequado, faz aquele PDCA, né, ou seja, verificar o que deu errado, o que deu certo, e volta lá atrás, e isso é um ciclo contínuo, tá bom, gente? Lembrando que aquilo que eu falei, o transporte, ele é orgânico. Então, a ideia nossa aqui é planejar, ou seja, a partir do planejamento, a oferta deixa de ser um termo e vira um número, que é o que nós vamos encontrar no final dessa aula, que é a quilometragem programada. Bom, então, o que é preciso para o planejador? O que ele precisa saber para que ele consiga chegar no planejamento de oferta de um serviço de ônibus? Ele precisa ter a demanda, quantos passageiros, onde eles estão e em que horas eles precisam utilizar o serviço. Tempo de viagem, ou seja, duração real do ciclo de ida e volta, por tipo de dia. É interessante, gente, que isso aqui, apesar de parecer simples, ele tem uma complexidade, porque o trânsito da cidade na segunda-feira é diferente da terça, da quinta, da sexta e do final de semana. Então, por exemplo, hoje em dia, o trânsito no centro do Rio de Janeiro, ele é mais intenso nas terças e nas quintas. Não sei se vocês sabem por quê, mas depois da pandemia, muitas empresas estabeleceram uma rotina de trabalho híbrida. E aí, muitos dos funcionários escolheram, ao invés de sexta-feira para o trabalho, e quinta. E aí o pessoal lá no centro até diz, né, que a quinta virou a sexta. Aí virou quintou em vez de sextou. Mas esse exemplo, ele explica um pouco o que eu estou falando agora, que é a questão do ciclo de ida e volta por dia. Então, uma viagem na quinta-feira, ela demora mais do que uma viagem na sexta-feira, pelo menos no centro, para o centro do Rio de Janeiro, tá bom? Depois a gente vai ver a tecnologia veicular, e aí isso envolve a classe de ônibus, a capacidade, se o ônibus tem ar-condicionado, não tem ar-condicionado, isso aí envolve o quê? A qualidade do serviço que você quer ofertar. Por fim, a gente vai entrar na parte de mão de obra, que envolve a quantidade de motoristas, a jornada, as escalas, as folgas. Aí a gente vai entrar nas especificidades da linha, e aí envolve itinerário, terminais, restrições urbanas. Então, por exemplo, uma linha que vai do ponto A para o ponto B, ela pode ser feita de diversas maneiras. Ela pode ser expressa, ou seja, ela pode pegar um atalho, então ir para o caminho mais curto, para que quem saia do ponto A para o ponto B lá no final vá de maneira mais rápida possível, mas também ela pode fazer voltas. Por quê? Porque ela pode atender pessoas que não necessariamente vão sair do ponto A para o ponto B. Elas podem ir para pontos intermediários. Então, tem linhas curtas e longas que
começam e terminam no mesmo ponto, ok? E, por fim, dentro dessa lógica, o nível de serviço, que é a taxa de ocupação máxima aceita. Ou seja, o ônibus, ele tem, vamos dar um exemplo aqui, 40 lugares sentados e mais alguns metros quadrados disponíveis para que as pessoas fiquem em pé. Sendo que existe padrão de qualidade para que as pessoas fiquem em pé nessa área, nesse metro quadrado livre, nesse vão livre. Então, existe o dimensionamento pelo nível de qualidade, de quantidade de pessoas que podem, no máximo, utilizar aquele veículo. Então, existe uma taxa de ocupação que ela normalmente é definida pelo poder concedente, mas também pelas regras da BNTE, ou seja, são regras bastante rigorosas, você não pode ultrapassar por uma questão de segurança das pessoas, tá? Então, tudo isso faz parte dessa ideia do que o planejador precisa saber para poder calcular a oferta de serviços. Então, seguindo aqui, essa demanda tem 4 escalas de tempo. Ela tem uma escala anual, uma escala mensal, uma escala diária e uma escala horária. Anual, ela mostra uma tendência de crescimento ou queda de passageiros ao longo do ano. A gente já chegou a falar sobre isso em outros momentos, quando a gente falou da questão da sazonalidade. A gente deu exemplo, município da região dos Lagos do Rio de Janeiro. O município de lá, eles têm uma demanda maior no período de verão, de novembro a fevereiro. Por quê? Porque há um fluxo de turistas para aquela região e muitos deles utilizam ônibus. E aí lá tem uma maior oferta. Outros municípios têm uma demanda menor no período de dezembro a fevereiro. Por quê? Porque é um período de férias, então tem menos alunos, menos estudantes utilizando o serviço, tá bom? Então, a gente, quando faz uma análise anual, a gente vê a tendência de crescimento ou queda. Isso é usada para planejar a frota e novos contratos. Ou seja, quando você olha o agregado, você está querendo ver a oferta de CAPEX, ou seja, qual o investimento que você tem que fazer. Isso serve para sistemas que já foram implementados, mas principalmente para novos contratos. Mensal. Aí, mensal, quando você faz uma análise mensal, você suaviza a sazonalidade. Como eu disse, férias, calendário escolar. E aí a gente faz a base média de 12 meses, que esse é o método da NTP. Ou seja, você vai somar todos os quilômetros e dividir pelo número de meses em que você computou os quilômetros. Normalmente usa-se 12 meses, os 12 meses anteriores ao mês do cálculo. Mas, como a gente disse, tem uma flexibilidade que se você não tiver 12 meses, tiver só 10 meses de informação, você vai somar os 10 meses e vai dividir por 10, de tal sorte que seja uma média, ok? Uma média aritmética. E aí, é sempre dos meses anteriores ao mês do cálculo da tarifa. Bom, depois você tem uma visão diária, e aí a visão diária ela é interessante para você definir os tipos de dia. Tem os dias de semana, que são considerados de segunda a sexta, sábado, domingos e feriados. E aí, normalmente, a oferta ela tende a chegar ao máximo, ou seja, 100% da frota disponível durante os dias de semana. No sábado, tende a ser em torno de 60%, 70% do total da frota, e nos domingos e feriados elas caem bastante, caem para 50%, e em alguns municípios, alguns sistemas, caem até para 20%, 30%, tá? E aí, a parte horária, foi aquilo que a gente conversou na semana passada, em que tem o pico da manhã, o vale, que vai desde o pico da manhã, passa pela hora do almoço, até chegar no pico da tarde, porque o transporte
ele atende principalmente os movimentos pendulares. O que são os movimentos pendulares? É a casa-trabalho pelo período da manhã e trabalho-casa no período da tarde, tá bom? Isso define a frequência mínima por faixa horária. Então, a sazonalidade, que a gente falou lá na aula 2, que é a média dos 12 meses do passageiro equivalente, volta aqui mais para ajudar a gente a entender qual é o nível de oferta e calcular a quilometragem programada, também, que também é uma média mensal. E eu bato nessa tecla, gente, porque você fala assim, para algumas coisas eu somo tudo no ano, para outras eu uso média. É isso mesmo, tá? E a gente tem que saber o que cada item vai usar o quê. Então, passageiro equivalente, média, por quê? Você tem que tirar foto do mês. Tem que entender quanto que você precisa faturar ou quanto precisa de receita para poder equilibrar os custos de um mês médio, ok? Então, vamos lá. Então, aqui, eu vou passar de maneira bem rápida, até porque se a minha professora vê eu falando sobre isso aqui dessa maneira, provavelmente ela vai ficar brava comigo. Isso aqui é só para a gente visualizar, tá bom, gente? Eu não tenho a intenção aqui de estar ensinando como fazer um planejamento operacional. A ideia nossa é chegar na quilometragem operacional, entender o que está por trás, tá bom? Mas vamos lá. Então, para você dimensionar a demanda no espaço, a gente tem 3 conceitos-chave. O primeiro é a ocupação por trecho, ou seja, o número de passageiros dentro do ônibus em cada segmento entre pontos. Depois, o trecho crítico, aquele que tem a maior ocupação da linha, que determina a oferta mínima necessária daquele serviço, tá? E o índice de renovação, que é o quê? É a razão entre os passageiros que viajam na linha e a ocupação dentro do trecho crítico. Bom, eu vou ser bem objetivo. Imaginem, vocês, aqui todo mundo conhece o Rio de Janeiro. Então, você imagina uma pessoa que sai do centro, quer dizer, uma linha que sai do centro do Rio de Janeiro e vai para Barra, tá? Na Zona Oeste. Então, sai do centro e vai para a Zona Oeste. E ela passa pela Zona Sul. Tem gente que pega essa linha no centro e salta em Copacabana. Copacabana, todo mundo sabe, é um bairro extremamente populoso, com alta densidade populacional. Depois ela passa por Ipanema, depois ela passa pelo Leblon, depois ela passa por São Conrado, até chegar na Barra. Bom, muita gente utiliza esse serviço pegando um ônibus em Copacabana e indo até o Leblon. Copacabana, indo até Ipanema. Então, e vice-versa, na volta a mesma coisa. Então, e tem aquelas pessoas que pegaram o ônibus lá no centro e que vão até a Barra. Mas, nessa linha especificamente, existe um índice enorme de renovação entre esses espaços, principalmente entre Copacabana e Leblon. Entra e sai muita gente, entra e sai muita gente. Então, isso faz sentido quando você está fazendo planejamento da linha, porque você não pode fazer uma linha que vai atender as necessidades somente de quem entra no centro e vai para a Barra. Então, isso tudo que eu falei está ligado a essa visão, tá? Da quantidade de pessoas que entram e saem. Inclusive, esse índice de renovação ele impacta também na quantidade de passageiros que essa linha carrega e qual é o faturamento necessário, quer dizer, vamos dizer assim, qual seria o preço de tarifa necessário, dada essa quantidade de gente que anda na linha, para cobrir os custos desse serviço. Tá bom, gente? Então, aqui a gente, do lado, tem uma ocupação ao longo da linha. Então, tem lá no... Vou dar um exemplo aqui, tá? Então, ponto 1, centro. Ponto 6, Barra da Tijuca. Então, lá, no ponto 1, embarcaram 20 pessoas. Então, tem uma ocupação de 20 pessoas no ônibus. Depois, chegou em Copacabana, embarcou mais 12 pessoas. 32. Aí, chegou um ponto
mais para o final de Copacabana, embarcaram mais 10 pessoas e desceram 3. Aí você já tem 39 pessoas no ônibus. Aí, entrando em Ipanema, que é o ponto crítico, embarcaram mais 40 pessoas e desceram 15. Aí o ônibus encheu, virou 67. Então, essa é a ocupação crítica, ou seja, o dimensionamento desse serviço tem que ser feito para esse ponto crítico, tá bom? E aí, depois, os exemplos no Leblon, embarcou mais 10, mas só que desceram 22, e chegou lá no final do ponto final, desembarcaram 32 pessoas, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo bem simples, bem objetivo do que eu estou falando aqui com relação a dimensionamento da demanda no espaço, tá? Lembra do Palácio da Memória. Bom, aqui, nível de serviço, que é igual à taxa de ocupação. Então, isso significa o quê? Quantas pessoas cabem dentro do ônibus e quanta gente se aceita colocar lá. Dependendo do quê? Do nível de qualidade que você estabeleceu para aquele tipo de serviço, tá? Aqui é um ponto muito crítico, porque muitas vezes o poder concedente pode fechar os olhos para isso. E aí, se você não respeita o nível de qualidade, o que acontece? Não tem jeito. Você prejudica as pessoas que vão utilizar o serviço. Então, o nível vai de... A tabela técnica é de A a F3, mas isso aqui não precisa gravar, não precisa fixar, não precisa nada. Isso aqui é só um ilustrativo. Tá? Então, a qualidade vai de excelente a superlotado. E aí, isso é interessante. Superlotado equivale a de 9 a 11 passageiros por metro quadrado em pé, gente. É gente pra caramba. E isso acontece, viu? Isso aqui é realidade em muitos lugares do Brasil, em que você, num metro quadrado, você imagina, um metro quadrado, gente, você ter 11 pessoas ali, uma grudada na outra. Isso acontece muito, tá? Então, o ideal é que a gente tenha, no máximo, 3 pessoas por metro quadrado, que aí é um nível de qualidade bom, tá? E aí, nesse caso, o ônibus ele chegaria a oferecer em torno de 51 lugares, que aí você tem ali uma taxa de ocupação de 73%, e que isso, na prática, é uma boa prática, tá? Então, quando a gente, porventura, se deparar com dados de algum tipo de serviço, você pode, inclusive, a partir desses dados, ter uma noção do tipo da qualidade do serviço. Então, isso aqui é uma tabela que ajuda a explicar isso. Então, a regra prática é: uma linha sem concorrência opera com, ou seja, com 100% no pico. Tá? Então, o que significa isso? Significa que ela, ela pode operar sem. Ela vai operar com uma qualidade ruim, tá? Então, essa é a questão. Ela vai operar com uma qualidade ruim, ou seja, você vai chegar no pico para ter 70 passageiros. Aí, a partir disso, passa a ser muito arriscado. Já entra um problema de política pública, tá? A partir de 100% da taxa de ocupação. Aí, agora, uma linha que tem concorrência, ou seja, existem outras linhas, outros serviços paralelos que podem concorrer. Eu vou dar um outro exemplo. Uma linha que sai da Tijuca, passa pelo centro e vai para a Barra da Tijuca. Ela não é aquela linha que sai do centro para a Barra, mas é uma linha que, em alguns momentos, ela concorre com a linha que sai do centro e que vai para a Barra. Tá? É uma outra linha, mas ela concorre em alguns momentos. E aí, quando há concorrência, a linha precisa cair a taxa de ocupação. Por quê? Porque aí você não vai... Aí é uma visão do empresário, né? Você não corre o risco de perder passageiro para um outro serviço. Então, se você está entrando, você está trabalhando com o seu ônibus lotado, se tiver concorrência, naturalmente você vai perder passageiro. Então, isso aqui é mais uma coisa da parte de planejamento operacional
e não tem tanta importância para a gente aqui nesse momento, beleza? Então, aqui tem a questão dos índices de renovação. Aí eu peguei aqui um exemplo. Linha sem renovação, ou seja, é uma linha que... Vou dar um exemplo aqui nosso, da região. Você pega um ônibus em Resende e vai para Volta Redonda. Eu já trabalhei em Volta Redonda, já utilizei bastante esse serviço. Não tem renovação, praticamente. Ele até tem, só que em Barra Mansa. Mas muitas vezes o ônibus sai com os passageiros aqui de Resende e vai direto até Volta Redonda. Ele passa por Barra Mansa e às vezes em Barra Mansa entra um ou outro passageiro, tá? Então aqui dando um exemplo lá de uma linha que sai de São Gonçalo e vai para o Rio de Janeiro. Ela vai direto, tá? Então todos entram no início e descem no fim. Então o índice de renovação é igual a 1. Por quê? Porque não entra ninguém. Vamos lá. O índice de renovação, 50%. Por exemplo, o município de Niterói. Metade dos passageiros desce no meio do caminho e outros novos embarcam. Então, é interessante essa visão do índice de renovação. Não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso. E aí, eu pegar o exemplo que eu dei, que é a Zona Sul do Rio de Janeiro, em que você renova pra caramba. Ou seja, o ônibus vira 2 vezes durante a viagem. Isso é um índice médio, tá, gente? De dois. Ou seja, mais ou menos dobra a quantidade de passageiros que entram e saem ao longo que entram, né? Dobra a quantidade de passageiros que entram, porque tem muitos passageiros que saem. Então, tem esse que é a ideia do índice de renovação. Isso significa o quê? Que o índice de renovação, como é que calcula eles? Passageiros da viagem dividido pelo passageiro do trecho crítico. Mas que também, voltando, engenharia de transportes, é só para ter uma ideia, para não ficar vago o que eu estou falando. Beleza. Então, a fórmula aqui, para chegar lá no planejamento, ela é partidas é igual passageiros do pico dividido pelo índice de renovação, dividido pela capacidade versus aquele TO. O que é o TO? Taxa de ocupação. Beleza, gente? Então, passageiros do pico são obtidos pela pesquisa de embarque. E aí é interessante que o nosso trabalho está diretamente ligado com a parte de engenharia de transportes. Então, existe alguns indicadores que são extremamente importantes para que a gente consiga dimensionar o custo de serviço. Tá? Então, passageiros do pico, como é que a gente obtém isso? Obtém através de pesquisa de embarque na faixa horária de maior movimento. Também, hoje em dia, dá para fazer através dos dados de bilhetagem. Por quê? Porque praticamente todos os sistemas têm sistema de bilhetagem. Então, o passageiro entrou no ônibus, pagou o bilhete, validou, ali naquele bilhete, naquela validação, você tem o horário exato em que o passageiro passou. Quando você cruza essa informação com o GPS do ônibus, todo ônibus hoje em dia, ele tem um módulo embarcado, esse módulo tem várias informações do veículo, uma delas é a informação que vem do GPS, ou seja, qual lugar que o veículo vai passando. E aí há uma conexão do validador com esse módulo, de tal maneira que dá para saber exatamente em que lugar o passageiro validou a passagem, beleza? Bom, então, o que é o... então, você vai dividir esse passageiro pelo índice de renovação, e o que acontece? Significa que o mesmo assento pode ser vendido mais de uma vez. É interessante essa visão, tá, gente? É uma visão econômica também. E aí, depois a gente divide isso pela capacidade versus o TO, tá? Que é a taxa de ocupação. Então, a capacidade do veículo multiplicada pelo nível de serviço aceito. Por isso que a qualidade é tão importante, a definição do nível de qualidade é tão importante, porque isso reflete no preço. E aí, vou fazer a ideia aqui, é que a gente possa, a partir do ônibus, transcender para qualquer outro tipo de transporte. Então, dá para a gente calcular a tarifa de avião. Por quê? Porque a gente consegue saber o preço da passagem de avião, vamos dizer, o preço técnico, tá? Não o preço ofertado, porque muitas vezes tem promoções, é diferente. Por que que na classe econômica é um valor e na classe executiva é outro valor? Exatamente por essas variáveis. Vamos lá. Então, reduzir a taxa de ocupação aumenta o número de partidas, ou seja, aqui que entra o que nós vamos falar no final da aula de hoje. Por quê?
Porque se você quer uma qualidade maior, você tem que ofertar mais serviço. E aí, para você ofertar mais serviço, você tem que ter mais frota. E aí, por exemplo, vamos supor que você, durante um horário de pico, tá? Você está carregando, você está com carregamento em torno de 100% da taxa de ocupação. E aí, você percebe que está tendo van naquela linha, que está tendo Uber, mototáxi, moto-Uber. E aí, isso começa a competir com o seu serviço. O que você tem que fazer? Você tem que diminuir a taxa de ocupação. Ou seja, você tem que ofertar mais serviço. Então, quanto menor a taxa de ocupação, maior a oferta, maior é o número de partidas. E aí você, com isso, pode conseguir manter aquela receita. Então, como é que é complexo a coisa, tá? Então, vamos pensar no cenário fixo, em que você tem 1.000 passageiros no horário de pico, uma capacidade de veículo de 80 lugares, um ônibus urbano convencional. Bom, então a fórmula é: partidas é igual a quantidade de passageiros dividido pela capacidade multiplicada vezes a taxa de ocupação. Então, a lição: se você ir de 100 para 50 de taxa de ocupação, quase que dobra a frota necessária. Então, gente, isso aqui é fundamental. Por quê? Porque quando você aumenta a quantidade de partidas, você aumenta a quantidade de a necessidade de frota, então isso envolve o CAPEX e também envolve o quê? A quilometragem ofertada. Aumenta ou diminui a quantidade de quilômetros que você vai ofertar nesse serviço. Bom, seguindo aqui, aumentar. Agora, por outro lado, um sistema que tem uma alta taxa de renovação pode ajudar a reduzir o número de partidas, tá? Então, eu vou passar isso aqui rápido. Bom, então, da programação à quilometragem, que é o objetivo da aula de hoje. Então, a gente tem aqui o número de partidas por dia, tá? E aí, esse resultado do planejamento, esse é o resultado do planejamento operacional. E aí você tem a extensão da linha, tá? O que a extensão da linha te dá? Um dado objetivo. Quantos quilômetros tem aquele percurso, tá? Então, é a quilometragem entre ou terminais ou a viagem de ida e volta. Aí você chega assim: Felipe, mas eu já vi falar que tem ônibus que só faz uma viagem de ida e depois ele volta para a garagem, vazio. Eu já vi isso acontecer. De fato, isso acontece. Principalmente quando você tem aqueles casos de São Gonçalo, Rio, em que você tem um índice de renovação igual a 1, tá? Você tem uma demanda altíssima de passageiros no pico da manhã, porém, você, na volta, praticamente não pega passageiro nenhum. E aí é mais econômico para a empresa ela voltar. Quando a gente fala assim, vira a placa, né? Bota a placa para a garagem, ela volta para a garagem ou para algum estacionamento, algum parqueamento, algum lugar de parqueamento. E aí a gente chama isso de TU, inclusive, o termo utiliza, o apelido, né, que se dá para esse tipo de situação, em que o que você faz? Que é uma viagem única. Você oferta de manhã, aí volta direto para a garagem. Por que é melhor voltar direto para a garagem? E não levar passageiro? Porque muitas vezes você vai por um caminho mais rápido, né? Pega um atalho, enfim, vai por um caminho mais ótimo, ou seja, um caminho mais curto entre o ponto final e a garagem ou o local de parqueamento, e também você aumenta a velocidade média do percurso. Quando você aumenta a velocidade média do percurso, você diminui o quê? O custo do litro por quilômetro, tá bom? Isso quer dizer, você diminui o gasto, né? E aí o veículo, ele economiza diesel, beleza? Então, vamos lá. Então, a quilometragem entre a extensão da linha, é a quilometragem entre terminais ida e volta. Depois, multiplica a quantidade de dias tipo do mês, ou seja, vai pegar ali quantidades no mês, você vai planejar. Por exemplo, um planejamento correto que você faz, assim, eu já fiz planilha assim, né? Que é a planilha que você faz no nível de especificidade que chega
quase que espelhar o que vai acontecer. Aí o que você tem que fazer? Você vai olhar o ano seguinte, vai olhar nesse ano seguinte a quantidade de dias úteis, quantidade de feriados, feriados prolongados, tá? E aí você vai conseguir ir quase que no filigrama do planejamento, porque você vai ter uma ideia da quantidade de oferta que você vai ter que fazer. Então, você vai calcular a quantidade de dias úteis, sábados, domingos e feriados, e vai somar, e aí o que você vai fazer? Você vai chegar o quê? Com todas essas informações, né, quantidade de serviços por dia útil, dia que não é útil, você vai fazer o quê? Você vai calcular a quilometragem ofertada por dia, vai somar tudo, vai calcular por mês, e depois você vai calcular todos os meses, e aí depois você divide isso pela quantidade de meses que você está utilizando nessa amostra, e vai chegar na quilometragem programada mensal, que é a variável central da planilha de custos. Alguma dúvida? É, pessoal? Não, foi bem claro. Ah, beleza. Então, tem muita especificidade, né? Tem muito. Você tem que pensar em várias variáveis que podem acontecer. É verdade. Mas assim, como esse curso é um curso de introdução, a gente aqui precisa passar todo o espectro que está por trás do negócio, mas objetivamente, quando a gente for aplicar isso, a gente vai pegar a quilometragem pronta, definida. Então, toda essa parte de planejamento, de chegar na filigrama, ainda não é o caso. Tá bom? Mais para frente, quando a gente for ir para um curso mais avançado, aí a gente vai chegar lá. Mas primeiro a gente está formatando aqui o pensamento. Beleza, gente? Então tá bom. Então, vou seguir. Beleza, então. Então, vamos chegar ao que é o objetivo da aula de hoje. A gente já está chegando na reta final. Vamos lá. Então, o que é a quilometragem programada de acordo com o método da NTP? Tá? Então, são 3 equações que envolvem a ideia do que é a quilometragem programada. Então, lá na equação 1.5 do método, tem a quilometragem por tipo de dia, ou seja, a extensão da linha versus o número de viagens. Que isso aí, quando a gente soma todas as linhas, a gente tem a quilometragem do sistema. Então, como eu falei, tem linha que vai de A para B, tem linha que vai de A para C, tem linha que vai de B para D, e aí tem um sistema que pode ter de 5 a centenas de linhas, né? Vai depender do tamanho do sistema. Depois da equação 1.6, você vai calcular o quê? A quilometragem produtiva. Vocês lembram salvo engano, da penúltima aula, que eu falei sobre a questão da quilometragem produtiva? O que é a quilometragem produtiva? Na última aula eu também falei sobre isso, mas que é o quê? É a extensão entre a garagem e o ponto inicial ou o ponto final e a garagem. A extensão, ou seja, porque isso tem que ser remunerado, isso tem que estar no custo. Porque o ônibus ele não desaparece na garagem e aparece lá no ponto inicial. Tem um trajeto, e esse trajeto tem custo, então tem que ser remunerado também. Beleza? Então, a equação 1.6, ela soma a quilometragem produtiva com a improdutiva, tá bom? Então, isso acontece por tipo de dia, quantidade de dias tipo no mês, mais a quilometragem produtiva. Essa quilometragem produtiva, ela gera muita discussão, tá? E aí, então, muitos sistemas, eles aplicam uma taxa. Então, uma taxa da quilometragem total, 5% é a quilometragem produtiva. Tá? Que aí aqui entra uma brecha. Qual que é a brecha? É exatamente computar o quilômetro exato da garagem até o ponto inicial. Aí alguém pode chegar e falar assim, né, um órgão de controle. E se o empresário de um ônibus decidir deixar o ônibus parar na rua, e aí no outro dia de manhã ele começa a operar ali no ponto inicial? Aí ele não gastou dinheiro com quilometragem. Estou dando um exemplo aqui hipotético, porque senão acaba não. Isso quase que nunca acontece. Na verdade, os ônibus no final da operação são recolhidos para a garagem. Então, vamos supor que alguém venha discutir. Aí, por isso que em muitos sistemas adota-se uma taxa de quilometragem produtiva específica, ou de 5%, de 8%, 10%, vai depender do município, tá bom?
ou da operação em questão. Por fim, a equação 3, que é a quilometragem média anual, que é a média aritmética dos quilometragens programadas mensais dos 12 meses ou do período em análise. Beleza? Bom, essa é a fórmula, tá, em que o KM ele é a quilometragem programada no mês, M para o tipo de dia K. Beleza? E aí, essa fórmula aqui, eu vou passar uma leitura prática. Para cada tipo de dia útil, sábado ou domingo, percorra a lista de linhas, multiplique a extensão e viagens e some tudo isso. Aqui, gente, apesar desse linguajar todo, é bem simples mesmo. A gente tem os dados, então a gente pegar um exemplo, então, temos 10 linhas, tá? Nessas linhas, na linha A, você tem 100 partidas, na linha B, 80 partidas, na C, tal. Aí, só que essas 100 partidas, elas são 100 partidas nos dias úteis. Depois, no sábado, são 70% disso. Vou até fazer um exercício dessa maneira. E no domingo, 30% disso. Aí, definiu a quantidade de partidas por linha e definiu a métrica de qual é o percentual do sábado e do domingo, acabou. É matemática básica. Só aplicar, tá bom? Então, a quilometragem programada no mês, e aí depois disso você soma a improdutivo. Como eu disse, muitas vezes não tem o dado da improdutiva, que você então imputa uma taxa média, varia entre taxa, assim, já usei muito taxa entre 5% e 8%, depende do tamanho do município, tá? Municípios maiores, você tende a ter uma taxa maior, porque como algumas linhas são mais distantes, você, de fato, tem uma quilometragem produtiva mais distante, tá bom? Beleza. Então, onde a gente tem a quilometragem programada ali no mês, tem o QD, que é o número de dias tipo, K no mês M. Isso tudo se traduz de uma maneira muito fácil quando a gente coloca na planilha. E a quilometragem produtiva no mês. Tá? Então, como eu já expliquei aqui, quilometragem produtiva, vamos passar para o próximo slide. KM médio, o que é? É o somatório de todos esses períodos dividido pela quantidade de meses que você utilizou. Normalmente, a gente usa 12 meses, tá bom? Agora, uma questão interessante, que a gente também simplifica, é o seguinte. Normalmente, o que a gente faz? A gente divide o mês, na verdade, quando a gente tem um dado de um dia, o mês, na verdade, um mês no transporte, ele acaba sendo algo em torno de 26,8. O que significa 26,8? O mês, normalmente, o mês médio tem 30 dias, certo? Por que a gente calcula 26,8? Por quê? Na verdade, são 22 dias úteis médios, né, ao longo do ano, e se a gente pegar a quantidade de dia equivalente de sábado e domingo, chega a algo em torno de 4,8. Então, se a gente somar o 22 mais 4,8, a gente tem 26,8 dias. Ou seja, um mês no transporte não tem 30, tem mais ou menos 26,8. Se vocês tiverem dúvida com relação a isso, me procura, que eu explico melhor. Beleza? Então, essa é a lógica. Por quê? Porque há meses diferentes que têm quantidades diferentes de dias, né? De janeiro tem férias, maio tem feriado, enfim, tem alguns meses que tem feriados prolongados. A frequência programada muda entre a alta e baixa temporada, mais viagens em maio, menos viagens em janeiro. A média de 12 meses equilibra a sazonalidade e serve como base para o custo médio, o mesmo denominador que já usamos lá atrás no que o que foi utilizado para o cálculo do passageiro equivalente, porque a gente tem que calcular qual é o custo de um mês médio, tá? Beleza? Então, aqui tem alguns exemplos da NTP. Esse aqui já passei para vocês, disponibilizei essa apresentação no grupo, tá bom? Esse exercício, se vocês quiserem fazer, ele é interessante para fixar o que nós falamos hoje. Então, aqui a gente tem a extensão da linha. Então, a gente tem
3 tipos de linha, uma mais extensa, uma menos extensa, tá? Sendo que elas... Por que é importante qualificar a linha e a extensão da linha, até mesmo no sábado, domingo e feriado? Você diz assim, pô, essa linha é sempre igual? Não necessariamente. Tem linha que nos finais de semana mudam o itinerário. Por quê? Porque, sei lá, tem uma fábrica que está fechada, ou alguma coisa que... Uma escola, uma faculdade que está fechada, então não faz sentido aquela linha dar aquela volta. E aí, você tem que saber qual é a extensão da linha por tipo de dia, tá? E as viagens programadas por tipo de dia. Então, como eu disse aqui, ó, por exemplo, segunda a sexta, essa linha 1 tem 35 viagens programadas. Depois ela cai para 22 e vai chegar a 15 no domingo. Então, tá ocorrências de dias, por exemplo, em janeiro. Então, a gente tem em janeiro, segunda a sexta, 21 dias, no sábado, 5 dias, domingo, feriado, 5 dias. Aí, qual que é a ideia? É que se você pega 5 vezes 0,7, você vai chegar no valor. Se você vai pegar 5 vezes 0,2, chegar no valor. Tal sorte que você vai somar isso aqui, vai dar quase aquilo que eu falei, que é o 26,8. Tá? Bom, cálculo da quilometragem programada para janeiro, passo a passo. Aí tem que ir todo passo a passo. Como eu já expliquei como funciona a ideia, eu acho que isso aqui fica bem mais fácil quando vocês entrarem na planilha e entenderem, tá bom? Então, segunda a sexta, um exemplo ali. Você vai multiplicar 35, que é o seguinte, 35, o que é isso? 35 aqui. 35 é o quê? Número de viagens ao longo do dia. Viagem é ida e volta. Beleza? Ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto A. Vai multiplicar esse cara aqui, esse cara aqui. Depois você vai somar a multiplicação desse cara aqui, esse cara aqui. Depois, mesma coisa desse cara aqui para esse cara aqui. Vai fazer o mesmo para a linha 2 e fazer o mesmo para a linha 3. Beleza? Então, voltando aqui, é essa que dá cada fórmula dessa aqui. Aí, você calculou quilometragem nos dias úteis, quilometragem nos sábados e quilometragem nos finais de semana. Depois, você vai multiplicar isso vezes a quantidade de dias úteis, vezes a quantidade de dias de final de semana e domingos e feriados. Isso aqui, você vai estar detalhando demais. Quando você não tem como detalhar tanto, você faz aquela forma que eu falei de pegar um dia médio e multiplicar um dia útil, tá? Um dia de semana médio, e multiplicar vezes 26,8, e aí você vai chegar mais ou menos nessa quilometragem aqui, tá? A gente pode até fazer essa experiência, vocês vão ver. Qual que é um dia útil? É esse cara aqui, 4.000, aqui, ó, 4.355. Se vocês multiplicarem isso vezes, quer ver? Vou fazer esse teste aqui. Estou falando besteira, porque quem sabe faz ao vivo, né? Então, ó, 4.355. Se eu multiplicar vezes 26,8, vamos ver quanto é que dá o cara. 116. Quanto que deu aqui? 113. Mais ou menos. Viu? Não foge muito da realidade. Beleza? Então é isso. Vamos lá. Vocês entenderam agora a ideia do 26,8? Que aí facilita a vida do cidadão. Porque senão você tem que calcular feriado e domingo, enfim. Então, gente, para a gente finalizar, aqui está a ideia de como se dimensiona a oferta. Ela em duas metades. A primeira metade é a parte do planejamento, a segunda metade ali de como a gente utiliza a fórmula da NTP para finalizar o nosso cálculo, beleza? E aí a gente entrega o quê? Entrega a base de custo variável. Isso é muito importante, sendo que, lembra, a gente tem o custo total, que é a soma do custo variável, mais o custo fixo, mais a questão dos tributos e mais o que a gente chama ali de a remuneração do capital, tá? Que é a inovação da planilha da NTP 2017. Beleza, gente? Então, é isso. Próxima aula. Hoje nós concluímos quilometragem, olha que legal. Próxima aula, frota. E a tarefa, refazer o anexo 2, tá bom? E a gente utilizar para fevereiro e março. E aí, com isso, eu quero saber se vocês entenderam ali como chegar na quilometragem programada.
Beleza? Alguma dúvida? Agora é fazer exercício, né? Daí a gente vai saber se tem dúvida mesmo. Isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção. Desejo aí um ótimo final de semana. Até a próxima. Até mais. Parei a gravação. Show de bola. Ah, não, eu